Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Para poder continuarmos o nosso estudo a respeito do software, esse software fabuloso aí que permite nós realizarmos a nossa análise de dados, seja nossos trabalhos de TCC, de iniciação científica, de tese de mestrado, né? De doutorado. Enfim, é, na última aula eu ensinei a como instalar o R e o RStudio, né? Nessa aula de hoje, o que eu preparei aqui para vocês reúne conhecimentos elementares acerca do uso desse software dentro do RStudio, ok? Então hoje aqui nós veremos como instalar um pacote, né? Como carregar um pacote, como acessar um banco de dados, né, nativo do R ou banco de dados dentro de um pacote, como fazer operações matemáticas dentro do R, né? Então vamos trabalhar também como utilizar o RStudio como uma calculadora, né? E nos acostumarmos com essa interface do R aqui, né? Para que nos fique familiar, né? Essa interface do R, que ele não nos assuste, ok? Também vamos aprender como criar um data frame. Mas bom, sem enrolação lá, vamos agora, né? Bom, o RStudio, né? O RStudio, ele é uma interface integrada, né? Que possibilita realizar trabalhos de maneira mais dinâmica e eficaz, né? Então, o RStudio nada mais é do que uma interface gráfica, né? Quem está executando os nossos códigos, o nosso trabalho é o R, né? É o console. Então, ele executa os códigos, enquanto que o RStudio permite realizar as nossas anotações, né? E desenvolver nossos trabalhos. Basicamente é isso aqui de teoria. Bom, quando a gente abre o RStudio, ele vai ter essa cara aqui, como vocês estão vendo, né? São quatro painéis, né? Esse primeiro aqui é onde nós desenvolvemos os nossos códigos, nosso script, é onde nós também fazemos as nossas anotações, né? Aqui no canto superior direito, aqui nessa partezinha aqui, é onde aparece os nossos objetos, as nossas bases de dados e os valores e as listas que nós vamos criando, né, ao longo do nosso trabalho. Aqui, nesse segundo ícone, nós temos o histórico, né, já dei trabalhando aqui, né, para testar a aula para vocês. Aqui, então, vai ser todos os nossos históricos. Nós temos aqui as conexões, né? E aqui em cima um tutorial a respeito que o próprio R tem, né? Para você checar a versão dele e tudo mais. Aqui embaixo agora, aqui nós também podemos estar fazendo importação de dados, mas isso é assunto de outra aula. Aqui embaixo nós temos os nossos arquivos, né? Os nossos arquivos, né? Aqui onde aparecem os gráficos que nós iremos plotar durante nosso trabalho. Aqui a seção de pacotes, vou falar logo mais a respeito sobre ela. Aqui você pode estar acessando a função help, né? Ou clicando aqui para poder sanar alguma dúvida que venha aparecer durante o seu trabalho. O view, né? É mais ou menos parecido com plot, mas é mais diferente, né? Do que com plot, vocês vão ver isso mais para frente. E presentation, lá para quem está trabalhando com Markdown, mas isso já é uma coisa muito mais avançada para quem já está começando como a gente, né? E aqui embaixo, né, é o terminal, né, o console, onde realmente vai ser executado as linhas de código, o nosso console. Então, ele vai ter essa carinha aqui na hora do início, né, quando a gente entrar na primeira vez aqui no nosso R, ok? Bom, primeiro passo antes de trabalhar com o RStudio, é carregar o pacote que vocês precisam para trabalhar e fazer a análise de vocês. O R ele já possui alguns pacotes de base, que a gente chama, que são alguns pacotes nativos, e também tem suas funções nativas. Mas só que para algumas tarefas, essas funções nativas não são suficientes. A gente precisa recorrer a pacotes. E o que é um pacote? Um pacote reúne, né, uma série de outras funções e também seguido de dados, né, a respeito de uma determinada manipulação, né? Geralmente os pacotes são criados por desenvolvedores, por uma comunidade R, né? Uma comunidade muito ativa,
para poder atender algumas necessidades que ainda não foram solucionadas, né? Então o RStudio ele é muito bom por conta disso, porque são milhões de milhares, mais de 20 mil pacotes que existem aí, e cada uma também tem dentro de suas áreas, e é impossível você não conseguir trabalhar com R e você na sua área conseguir encontrar um pacote para atender as suas necessidades na base de dados do R, ok? É isso que faz também do R um software muito especial. Mas a gente vai começar ensinando a instalar esses pacotes, né? Bom, tem duas maneiras de instalar um pacote. Existe a maneira manual, né? Vocês vão vir aqui em Packages, aqui, embaixo aqui. Package, né? Aqui perto aqui da web. Vou subir aqui para vocês aqui. Aqui tá Package, né? Vocês vão apertar aqui em Install. Aqui vocês vão inserir o nome do pacote que vocês querem, né? Vou inserir aqui, por exemplo, um pacote excelente que vocês não podem deixar de ter no hall de pacote de vocês, né? Que é o pacote Tdiverse. O pacote Tdiverse, ele é um pacote excelente de análise de dados, indispensável, né? Que dentro dele reúne mais outros 12 pacotes, né? Então, o Tdiverse é como nós dizemos, uma ferramenta, né? O Tdiverse aí é uma ferramenta. Vocês apertaram lá em Install, né? Ele está instalando aqui para mim ainda. Ele está dizendo que já está instalado, né? Já está instalado. Tdiverse. Essa daí é a maneira manual, né? De instalar um pacote. Mas a melhor mesmo é você fazer isso com linhas de códigos, né? Você vai instalar a função install package e o nome do pacote entre aspas, ok? E vamos executar agora essa linha de código. Apertando Ctrl mais Enter ou vindo aqui na partezinha de cima, aqui onde está escrito Run, e apertar. Pronto. Vocês vão ver que o código vai aparecer aqui no console, né? Ele vai pedir para, como ele é um pacote muito grande, ele vai pedir para me reiniciar o R aqui. Porque eu já tenho ele instalado, mas se fosse um pacote pequeno, isso não seria necessário. Mas vocês querem ver um menor, por exemplo, aqui, ó, o Gapminder aqui. Vou instalar aqui o PackMinder, né? Ele vai iniciar a instalação aqui no console de vocês, né? Aí no console. Só que esses pacotes aí para mim, pessoal, estão tudo já instalados, já estão todos eles instalados aí, né? Outros dois pacotes indispensáveis é o car e o deployer, né? Mas o deployer e o car, eles estão até dentro do próprio R, né? Dentro do próprio Tdiverse. Então ele instalou, vai aparecer do jeito que apareceu aqui para mim agora, como apareceu para vocês, né? Ele vai especificar, né? Essas linhas de códigos aqui, né? E você pode fazer a instalação de dois pacotes de uma única vez. Você vai utilizar, antes disso, esse Czinho bem aqui e, claro, o nome do pacote aí em aspas. Ótimo. Quando aparecer essa mensagem aqui no console de vocês, o interessante é que vocês não rodem porque vocês vão interromper o trabalho do R, né? Quando aparece esse símbolo nessa mensagem, é bom que vocês não executem mais nada. Esperar ele executar. Mas como eu já tenho instalado, e quando você instala, o certo mesmo é carregar o pacote, né? Então, como é que a gente carrega um pacote? Não basta que você tenha um pacote necessário para a sua análise instalado no R. É sempre necessário que seja feito o carregamento desse pacote, ok? Então, a gente vai utilizar uma função chamada library. Library, né? Library Tdiverse. Vou executar essa linha de código. Pronto. Então, ele carregou para mim e está carregando ali o Tdiverse. Pode ser outro pacote também, né? Ou, por exemplo, eu carregar outro pacote aqui, sei lá, o library Gapminder.
gapminder. Vou executar essa linha de código. Vou selecionar e vir aqui, ó, em Run. Ok? Próximo passo de aprendizagem dentro do R é vocês aprenderem a criar um vetor, né? O que é um vetor, né? Acabando de carregar aqui para mim o Tdiverse, o gapminder, né? Apareceu uma mensagem bem aqui no console, ó. Já foi carregado, né? Eu vou atribuir, quando a gente faz essa operação aqui, dentro do R, nós chamamos que isso aqui é um vetor. O que é? Eu quero criar um objeto X e atribuir esse objeto X esses seguintes valores, né? Que a gente colocou entre o C aqui, ó. O X, né? Esse operador aqui significa atribuição, então ele está atribuindo tudo que está ali à direita dele. Vou colocar esse Czinho, esse C significa concatenar, e os valores seguidos de vírgula, né? De vírgula. Por exemplo, Daniel, é valor quebrado. Como é que seria aí? O separador decimal do R é o ponto. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar 4.5, seria 4.5. E para separar os números, agora sim, seria a vírgula, tá vendo? Então, eu vou criar aqui dois objetos, né? O X e o Y. X e Y. Reparem que quando eu crio esses objetos, esses vetores aí, eles aparecem aqui no canto superior direito, né? Então, eu vim para cá, ó. Eles vão ficar aqui nesse canto aqui, ó. Né? Pronto. Acho que a segunda etapa também essencial de se trabalhar dentro do R é trabalhar e saber fazer dele também algumas operações matemáticas como função de calculadora. Ele vai, por exemplo, fazer essa função 3 mais 5, né? 3 mais 5, 8. 8 menos 3, 5. 21 vezes 4, né? O sinal de asterisco ali é o sinal da multiplicação, parecido com Excel. 4 elevado a 4. O circunflexo também, muito parecido com o Excel. A barra é o da divisão. Eu posso também fazer expressões matemáticas, né? Sempre trabalhando aí com os parentes. Primeiro ele vai fazer a subtração, a multiplicação e por último a divisão. A raiz quadrada é uma função dentro do R. É a função SQRT. Por exemplo, quero que saia a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100 é 10. Para me tirar a raiz, né, cúbica de 456, eu vou colocar esse valor entre parênteses e elevar a 1/3, que é a mesma coisa que tirar a raiz cúbica, né? Ó, é a mesma coisa que 7.697. Nós podemos salvar ainda esses valores dentro de objetos, né? Por exemplo, eu quero que A seja igual ao resultado dessa expressãozinha aí, ó. Veja que A agora recebeu aquele valorzinho lá de 10, né? Que antes tinha aparecido no meu console. Então agora ele veio aqui para cima, ó. Vocês podem também ter percebido que para atribuir um valor a um objeto, vocês podem usar tanto o operador de igual ou a setinha com um tracinho, né? Eu prefiro a setinha com tracinho, mas vocês também podem estar usando o sinal de igual aqui. Então, B é o resultado de 21 vezes 4. E eu posso fazer operações entre esses objetos. Por exemplo, eu já sei que A é 10 e B é 84. Então, quanto que é A mais B? A mais B é 94. Quanto que é A menos B? A menos B é menos 74. Quanto que é A dividido por B? É 0.119. Perfeito. Vocês já aprenderam tudo agora sobre manipulação, sobre cálculos matemáticos, né? De como trabalhar com R como uma calculadora. O próximo passo essencial de se trabalhar com R é saber que dentro dele existe bancos de dados nativos e que desses bancos de dados nativos você pode estar trabalhando com essas informações para podermos aperfeiçoarmos nossa habilidade. Então, eu posso muito bem pegar o banco de dados e ficar analisando esse banco de dados, colocar algumas técnicas em práticas e assim praticando, né? Talvez um dos bancos de dados mais famosos dentro do R seja o MTCars, né? Vou carregar aqui ele para vocês. Como é que eu carrego o banco de dados? Esse banco de dados é nativo do R, né? Então, vou utilizar data, né? Data, e o nome dele, né? Vou botar aqui MTCars. MTCars. Botou ali em parênteses ali. Outra coisa, quando eu percebo que eu estou escrevendo um determinado código e eu vejo que ele aparece para mim uma lista, né, de quais são possíveis, né, começa com aquelas iniciais ali, ó, MT
Cars, eu posso apertar Tab e ele vai completar para mim, ó. Ele vai completar para mim a função. Mas enfim, vamos carregar aqui o MT Cars para vocês. Calma aí. Aqui. Opa. MT Cars. Aqui. MT Cars. Ele já carregou ali para mim o MT Cars ali. Ok? Agora eu posso visualizar esse MT Cars, né? Por exemplo, eu posso utilizar aqui a função view. Ó, view. MT Cars. MT Cars. Pronto, ele apareceu aqui para mim, né? Deixa eu ver se ele vai executar ali. Ótimo, ele vai aparecer aqui para mim já numa estruturazinha como se fosse um Excel ali em formato de tabela, né? Quando utiliza essa função view. Então vocês podem ver que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 colunas, né? 11 colunas e 32 linhas, né? 32 linhas ali. Mas, bom, para saber mais informações sobre esse banco de dados aqui, você pode, por exemplo, utilizar uma função chamada função help. Você vai utilizar help e o nome desse banco de dados, né? Você vai executar essa linha de código. E com a função help, ele vai trazer mais informações desse banco de dados. Pode ser tanto, você pode utilizar a função help tanto para um banco de dados como, por exemplo, por uma função, né? Saber melhor sobre a função ou até mesmo sobre um pacote. Então ele reúne dados, né, de uma coleta de 1974, né, de uma empresa de venda de carros, né, e ele tem um nome aqui do que cada variável significa. Por exemplo, MPG significa milhas por galão, CLY significa número de cilindros, né? HP ali seria a potência, né? A potência ali do motor. WT seria ali o peso em 1000 libras, né? AM seria a transmissão, se é automática ou manual, então seria uma variável dummy. Gear ali seria então marchas e car seria número de carburadores. Eu visualizei o banco de dados aqui na janela separada aqui, né? Mas eu posso também visualizar esses dados no console. Eu posso utilizar, por exemplo, a função print, né? Print, aqui, ó, print mtcars, ó. Então, eu posso visualizar isso também no console, ó. Vocês podem ver aqui. Então, ele me gerou aí o mesmo resultado, só que agora no console. Então, aqui eu tenho marcas de carro, né? Toyota, Fiat, Honda. E as informações desses carros, carburadores, potência, número de cilindros, marcha, câmbio, né? Eu tenho dados daqui da Fiat, da Porsche. E outro banco de dados interessante para a gente trabalhar é o Stock Market, também nativo do R, né? Vou carregar ele aqui para vocês aqui, para a gente dar uma olhada nele. Vou dar também a função print, né? Print o Stock Markets Tab. Aí completou para mim. Vou dar um aqui, Ctrl N. Estou visualizando ele agora aqui no console, ó. Olha só. Que banco de dados é esse e que variáveis são essas, né? DAX, SMI, CAC e FTSI. Quem é da área de finanças sabe que isso aqui são índices, né, da bolsa da bolsa europeias, né? Mas eu posso também estar utilizando a função help nesse banco de dados aqui para ter ainda melhores informações a respeito dele. Aqui vai aparecer aqui para mim, olha, aqui. Então ele fornece informações a respeito do fechamento, né, dos preços das bolsas europeias, né, e seus índices, né, índices da bolsa europeia de 1991 a 1998. Bolsas ali da Europa, né, Alemanha, como DAX, da França,
da União Europeia, FTSE, e fechamentos ali em semanas. Fechamentos ali em semanas e os feriados foram omitidos. Não, ali os fechamentos do dia que a bolsa não funcionou, ele está informando ali. Eu posso atribuir também a esse banco de dados do R a mudar o nome dele, né? Por exemplo, posso colocar base, agora eu vou atribuir a MT Cars. Base. Agora o que era as informações da MT Cars, agora passam a ser base. Base por quê? Porque eu posso, esse aqui é a variável que eu estou criando, né? O nome do banco de dados que eu estou criando, posso botar o nome que eu quiser. Eu botei base. Né? Vou botar base 2 para Eustock Markets, né? Base 2. E se eu der aqui, por exemplo, se eu quiser visualizar as primeiras 7 linhas e todas as colunas, né? Os nomes das colunas de um banco de dados, eu posso usar a função read. Agora aqui vou dar um read base. Então vocês podem ver aqui que é a mesma coisa do MT Cars, né? Só que agora o nome é base, porque eu nomeei esse banco de dados aí. Eu posso estar visualizando a natureza dessa distribuição desses dados, né? Saber se ele é um caractere, se ele é um operador lógico, né? Um boolean, se ele é um fator, se ele é um inteiro, se ele é um double. Né? Eu vou utilizar o pacote library. Eu vou carregar o pacote library. Se não tiver instalado, então instala nossa máquina. Vou utilizar a função glimpse. Então, a função glimpse ela vai me mostrar a natureza dessa distribuição dos dados. Por exemplo, todos aqui são doubles. Todos aqui são doubles. O que são doubles? São números quebrados, são números contínuos, né? Tem um pequeno erro aqui, porque o VS, né, se ele é o carro automático ou manual, eu poderia estar interpretando isso aí talvez como se fosse um fator. Eu não sei se seria interessante trabalhar com esse fator aí, porque nós poderíamos trabalhar talvez com uma regressão logística. Seria interessante, né? Mas enfim, vocês aprenderam agora, né? Como acessar banco de dados nativo do R e como colocar esse banco de dados em um objeto nomeando-os, né? Algumas operações estatísticas de cada um. Eu posso estar utilizando a função de média, utilizando min. Então, min significa média. A média de x, você lembra daquele valorzinho lá do início? A média de x é de 12,9. A função de desvio padrão é SD. Então, Ctrl Enter 15. A amplitude é range. É o menor e o maior valor, né? O máximo é o valor máximo, que é o próprio 54. Outro ponto interessante é saber como acessar uma coluna em específica dentro de uma base de dados que tem mais de uma coluna. Por exemplo, da minha base, que é a mesma coisa do meu MT Cars, eu queria saber só informações a respeito da linha de potência. Por exemplo, HP. Vocês podem ver que o operador que eu usei é o cifrão. Vou rodar isso aqui. Ele me informou, então, os dados aí daquela coluna. Então, ele me informou aqui, ó. Pronto. Então, eu acessei somente ela. Ok? Mas, na prática, a gente acessa com esse operador uma informação de uma coluna para poder calcular estatísticas dessa coluna específica que a gente tem interesse nela. Então, usei a função min. Eu escrevi min, função média. Qual base de dados que eu quero? Base. Operador cifrão. Agora eu estou tendo acesso às colunas que eu quero. E eu quero a de potência aqui, ó. Potência. Eu vou rodar essa linha de código. E a média dessa coluna é de 146,6875. Ok? E eu posso colocar esse valor que eu encontrei, posso salvar dentro de um valor. Por exemplo, vou salvar isso aqui dentro de HP média. Agora, se eu for rodar aqui HP média, né?
HP média. Vocês podem ver que é o mesmo valor de 146,6875. E onde é que aparece os dados, né? Onde é que aparece algum gráfico aqui, Daniel? Se eu quiser que apareça. Onde é que aparece o gráfico aqui? Tu falou tanto em gráfico. Eu vou plotar aqui um gráfico aqui, por exemplo, do Stock Markets. Vou plotá-lo aqui, vocês vão ver onde que aparece. Ele vai aparecer em plots, tá? Então, aqui, ó. Aí eu posso vir aqui em zoom. Vindo em zoom. Então, essa daí é o gráfico. Quando vocês aparecerem um gráfico, ele automaticamente vai aparecer aqui embaixo aqui para vocês, né? Então, olha, eu posso ampliar o gráfico, né? Então aí é a evolução do fechamento de cada uma das bolsas europeias, né? Da França, do Reino Unido, da Alemanha, ali DAX, FTSE. Vocês podem ver aqui que a que apresentou talvez aí o maior aumento aí foi essa DAX aí. Mas enfim. Mas Daniel, eu não quero usar bancos de dados do próprio R e nem quero criar esses objetozinhos, esses objetos simples aí. Quero trabalhar com dados que eles não são muito grandes, mas porém que são meus. Muito bem, então a gente vai criar o que a gente chama de data frame. Você vai criar um data frame dentro do R. O primeiro passo é criar as informações de cada coluna. Cada coluna, por exemplo, vai ser um vetor. Cada coluna tem que ter o mesmo número de observações de todas as outras colunas. Se você não tiver informação de determinada linha de uma coluna, você pode colocar NA. Seria um valor misvalue, seria um valor ausente, vamos dizer assim. Mas enfim, para finalizar o vídeo aqui para vocês, eu coletei dados, informações dos meus colegas, dos meus amigos aqui da faculdade, a respeito da idade, da altura, né? E do peso deles. Então, são 8 observações. Nesses dados aqui, inclusive, está me incluindo, né? Vocês podem ver ali que tem a Daniel. Eu vou rodar essa coluna aqui, esse vetor. Nome, ó. Apareceu aqui, né? Nome. Caractere. Agora eu vou criar a idade. Mesma coisa que a gente aprendeu lá no X. Só que todas têm que ter o mesmo número de observações. 8, né? Para poder fechar ali. Altura. Agora estou rodando esse vetor altura. Estou selecionando e apertando Ctrl mais Enter. E o peso deles. Agora eu vou utilizar a função data.frame, né? Data.frame. Eu vou colocar isso num objeto chamado dados. Então, os dados vai ser meu data frame. Vou utilizar a função data.frame. Vou nomear agora as colunas. Então, o nome vai ser igual ao que a gente criou lá em cima. Nome, vírgula. A idade vai ser igual idade. A altura, né? Altura igual alt. E peso vai ser igual a peso, que é aquele vetorzinho que a gente criou, né? Aqui, ó, peso. E agora eu vou colocar isso aqui para rodar. Selecionar e apertar Ctrl mais Enter. Ótimo! Então eu acabo de criar o meu data frame com as informações dos dados dos meus amigos. Agora eu vou visualizar eles, né? Vou vir aqui em View, vou escrever View, função de View, dados. Vou ver eles lá em cima, na janelinha separada ali, tipo Excel. Bom, olha só que coisa linda, né? Eu tenho ali o nome, né? Marcos, João, Daniel, Luiz, Lucas, Caio, Irene e Gabi. Eu tenho a idade deles, a altura em centímetros e o peso em quilos. Né? Então, esses aí são um data frame que eu criei aqui dentro. Vou carregar a função deploy de novo. Vou dar a função glimpse dados apenas para poder ver como foi que interpretou cada um desses dados.
Então, quando a gente fala de nomes, ele vai entender como um caractere e ele entendeu as outras como doubles, como números contínuos. E por fim, uma função interessante que vocês podem estar utilizando para não se alongar muito é uma função chamada summary. Você pode sumarizar todos os dados apontando as estatísticas descritivas de todas as colunas no banco de dados. Por exemplo, eu poderia dar um summary mtcars aqui, né? Eu poderia ter estatística descritiva de todas as colunas. Vou fazer aqui para vocês, ó. É o summary, essa função aqui, ó. Summary. A mtcars que eu nomeei em base. Olha só. Então ele vai sumarizar. O que é isso? Ele vai trazer todas as estatísticas descritivas de máximo e mínimo, de primeiro, segundo, terceiro quartil. O segundo quartil é a mesma coisa da mediana, né? Não vamos esquecer disso. Então ele está sumarizando, ele vai sumarizar as variáveis, ó. MPG, mínimo, máximo, mediana. Olha, então isso daqui é interessante a função e todo artigo deve vir acompanhado, né, das estatísticas descritivas das variáveis, ok? Mas enfim, vamos sumarizar aqui nosso banco de dados, né? Vou dar aqui a função summary dados. Vamos ver aqui. Então, o nome é uma caractere, né? A idade, o mínimo foi de 20 anos. Quem será que tem esses 20 anos aí, hein? O máximo foi de 28. Então, o meu amigo mais experiente tem 28 anos. A mediana ficou em 23. A média ficou igual à mediana. Interessante. A altura, a menor altura aqui tem 1,58 m, né? O mais alto aqui, o mais grandalhão aqui, tem 1,89 m. A mediana é de 1,71 m, né? 1,71 m. E a média é de 1,71,80 m. Então, eles estão, talvez, se distanciando aí da média populacional do restante dos brasileiros, né? Que a média populacional do Brasil da altura é de 1,64 m. Será que a média desse grupo se distancia, é maior significativamente da população do restante, né? Da altura dos brasileiros, de 1,64 m? Não sei. Aí tem que ser feito um teste de média. Mínimo. No peso tem 48, né? Quem será que tem 48 quilos? O máximo, né? O mais fortinho aí tem 110 quilos. A mediana ficou em 21, né? A média em 80,75. Então, essas daí são as estatísticas aí dos meus colegas. Bom, gente, o vídeo ficou um pouquinho demorado, tá? Mas se vocês forem analisar ele com calma, ele reúne uma série de outros 4 ou 5 vídeos que vocês teriam que pesquisar na internet. E cada um desses, pelo menos 5 vídeos, seria de em torno de 8 minutos. E no único vídeo só, eu reuni como se fossem esses outros 5 vídeos que vocês teriam que buscar na internet em um só. Então é um vídeo que vale a pena, que é bastante informativo e que é bastante proveitoso. Na próxima aula, eu vou ensinar vocês como trazer o banco de dados que você não quer criar um vetorzinho aqui dentro para botar no data frame e nem é nativo. Eu vou ensinar vocês como importar um banco de dados seu, por exemplo, do Google Planilhas ou do Excel, né? E como salvar essa planilha para você trazer para dentro do R, definindo o seu diretório de trabalho e as funções de definição de diretório de trabalho e como trazer um script e esse banco de dados para dentro do R.